Foi? O som tá bom? Legal? Fale pra ver se tá. Alô, som. Bom, Tito? Tá bom, Tito? Firme? Tito é o cara. Fala, pessoal, boa noite. Mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje aqui com o nosso deputado Luiz Paulo, decano da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Veio dar uma aula hoje aqui pra gente de conta, da sua sabedoria, a contar um pouco da sua história política, o que ele acha do nosso Rio de Janeiro, o que está acontecendo, porque esse daí entende bem, sabe muito e tem a história para contar. Deputado, obrigado mesmo aí, tá? Pela disponibilidade, pelo carinho, tá? Que o senhor teve logo antes, convidando, o senhor já se prontificou em vir participar para falar das coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro e deixar ele se apresentar um pouquinho do currículo dele, que é muito grande, vocês vão ver aí, tá? Ô, Zaca, permita-me te chamar de Zaca, porque era como eu lhe tratava no parlamento. Primeiro, agradecer teu honroso convite para que a gente pudesse conversar um pouco sobre o nosso estado do Rio de Janeiro no seu podcast. Sim. Né? Hoje é dia 11. Sim. Daqui a 15 dias, eu vou completar 80 anos. Nossa. Sempre morando aqui no Rio de Janeiro. Quanto de vida pública? De vida pública, 60. Nossa. Eu entrei para o Estado, eu tinha 19 anos. Eu estou com 80. Né? Então, mas eu costumava dizer a um outro deputado antigo, deputado Paulo Ramos, aliás, policial militar. Sim. Também, né? Que nós éramos igual o Repórter Esso. Repórter Esso, já que você é jovem, não conheceu, mas era um noticiário muito importante de rádio e televisão que se intitulava Testemunha Ocular da História, o Repórter Esso. Porque eu quis começar com 80 anos, dizendo 80 anos, porque eu vi aqui o nosso estado ser Prefeitura do Distrito Federal, depois ser Estado da Guanabara, e depois de 15 de março de 1975, se tornar o Estado do Rio de Janeiro com 64 municípios. E agora nós somos 92 municípios. Então, conheci muitos governos e vi o desenvolvimento histórico de toda essa região. E conheço o Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, muito bem. Afinal de contas, eu nasci na Vila da Penha, pertinho, tá pertinho daqui. Morei lá, pô. Já morei em Irajá, mas depois de Vila da Penha eu me criei mesmo, foi na Chave de Ouro, no Engenho de Dentro. Já morei depois em Irajá, já morei em uma porção de lugares diferentes. Suco de Zona Norte, né? E antes de ser engenheiro civil, né, eu me formei no curso técnico de estradas, pela Escola Técnica Nacional, que é hoje o Cefet. E com 19 anos fui trabalhando no Departamento de Estrada de Rodagem do Estado da Guanabara. Por via de consequência, já construí estradas por esse estado inteiro. Tem um rol de obras executadas. Né? Mas sempre gostei muito de política. E em 1992, de 89 a 92, eu fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Marcelo Alencar. E fizemos, modéstia à parte, uma gestão muito boa. Realizamos mais de 400 obras importantes. Rio Orla. Ninguém já esqueceu, mas foi obra nossa. Rio Orla começou no Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra Recreio, só. Né? Orla da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Calçadão de Ramos. Duplicação da estrada do Mendanha em Campo Grande.
duplicação da Estrada Morro do Ar em Santa Cruz, iluminação da Avenida Brasil, de Diodoro a Santa Cruz. Tudo, senhor? Sim, a Zona Oeste, como a gente chamava, era chamado quando acabava a luz na Avenida Brasil, que era exatamente em Diodoro. Sim. Né? Então a gente tem aqui uma pilha de história. E a gente saiu da gestão desses 4 anos na prefeitura muito bem com a população. E o Marcelo Alencar se decidiu, depois de ser prefeito, se lançar candidato a governador para a eleição de 94. E eu, com todo esse volume de realizações, imaginei de ser candidato a deputado. E qual foi o ano? Isto era o ano de 94. Né? A gente saiu da prefeitura em 92, eleições em 94. Queria ser candidato a deputado. A chance de eu se eleger era imensa. Né? Mas o Marcelo falou, não, Luiz Paulo, não vai ser candidato a deputado, não. Eu quero que você seja meu vice-governador. Eu digo, mas... chamar na época ainda, ele não era no governador de prefeito. E o senhor com quantos anos? Eu? Nessa época? Eu sou de 26 de dezembro de 45, 94... eu tinha aí uns 50 anos quase. Não, porque o senhor entrou na vida pública com 19 anos. Com 19. Não foi isso? Foi. Aí o senhor foi trabalhando, mas só foi ser candidato... lá muito lá depois. Na frente, né? Trabalhou muito antes sim, de ser candidato. Eu fui técnico do Estado, fui engenheiro... Não foi aquela coisa de eu estou aqui, daqui a pouco eu vou fazer essa obra para ser candidato. E nunca nem tinha sonhado em ser candidato a nada. Foi o caminho que a gente construiu que me levou lá. Né? E ele me chamou para ser candidato a vice. E acabei sendo vice-governador. E com isso, ele ganhou a eleição. Quem ganha a eleição é o governador. O vice... Não, ajuda, mas ajuda muito. Faz um papel secundário. Né? Então, a eleição eu virei vice-governador. E aí, novamente, fui para secretário de obra, fiquei lá um tempão, depois fui para a Casa Civil. E aí também tivemos a oportunidade de fazer obras grandiosas. O metrô até a Pavuna, a Via Light, né? Aqui em Nova Iguaçu, o viaduto da Pavuna, a Estrada Morro do Ar, enfim. É um conjunto grande de realizações. Chegou no final do governo, 98, o Marcelo podia ser candidato à reeleição, mas já estava com problemas crônicos de saúde, de locomoção, etc. Resolveu não ser candidato. E aí me pediu que eu fosse o substituto dele. E eu, novamente, que ia ser candidato a deputado, decidi. Né? A chance de ganhar a eleição era muito pequena, porque eu ia enfrentar 2 candidatos fortíssimos, porque eram muito populares. O Garotinho, prefeito de Campos, e o César Maia, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mas tinha que cumprir um papel, fui cumprir. E perdi a eleição. Mas fui muito bem votado. O Garotinho fez 3 milhões de votos, o César Maia fez 2 milhões e eu fiz 1 milhão. E quem ganhou a eleição de governador foi o Garotinho, que governou 4 anos e depois ele mesmo elegeu a Rosinha. Né? E aí eu já estava definitivamente na política. Né? Então, em 2002, aí eu pude me candidatar a deputado estadual. Me elegi e depois, sucessivamente, continuei a me eleger. Estou no 6º mandato de deputado estadual. Mas cheguei na Assembleia, o presidente era Jorge Pisciani, ia disputar a eleição e ganhou. Me chamou, já me conhecia, ele já era deputado quando eu fui vice-governador, para conversar comigo, para saber que comissão eu quereria trabalhar com as comissões permanentes. Eu falei, ô presidente, ele pensou, você não quer a comissão de transporte, comissão de obras públicas, comissão de saneamento, tudo a área da engenharia. Eu falei, presidente, todas essas áreas
eu conheço bem. Mas eu quero ir para algumas áreas que eu acho mais importante, porque não tem política pública sem recursos. Então, se o senhor puder, eu quero ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada de todos os projetos. E quero ir para a Comissão de Orçamento. Justo. E ele tá bem. E não para presidente, né? Ele não ia perder o controle das comissões, né? Mas me botou membro das 2 comissões e eu comecei também no parlamento a me dedicar muito à questão das finanças públicas. E até hoje, né? Porque é uma área, cá entre nós, de grande dificuldade. Porque ninguém aprende direito tributário da noite para o dia. Pode ser advogado, etc., mas direito tributário, o volume de legislações, os detalhes, etc., etc. O direito orçamentário é a mesma coisa. Orçamento público, pô, o volume do orçamento, você sabe, são 2 volumes dessa altura, não tem quase texto, só tem número. Então eu passei a entrar nessas áreas com muita firmeza. E depois lá de uma CPI chamada de propinoduto, eu tomei a consciência do seguinte, e está lá no relatório, disse publicamente diversas vezes. A corrupção na despesa é varejo. A corrupção no atacado é na receita, pô. Veja, você estoura um escândalo, imaginemos, da Refit. Né? O número que você vê lá, 12 bilhões. Você estoura o escândalo do Banco Master, aplicação indevida do Rio Previdência em letras financeiras de quanto? 1 bilhão. Compra de CDB pela SEDAI de 200 milhões. Então você vê o volume de dinheiro que vai nessa área das receitas e das finanças públicas. E passou a ser a minha área prioritária, né? A área das finanças públicas. O carro-chefe é esse, porque eu entendo que é aí que eu posso dar melhor contribuição para a população. Porque se tiver finanças públicas palpáveis, né, um caixa bem administrado, você preserva a folha de pagamento e você tem dinheiro para investimento. Se houver um desastre nessa área, como está acontecendo, eu já vi esse filme, em 15 e 16, a miséria é geral, né? Nem dinheiro para pagar pessoal tem. Você já viveu isso. O senhor acha que hoje a saúde financeira... Hoje, falando grosseiramente, depois a gente vai mais a fundo, mas falando grosseiramente, hoje o senhor acha que a saúde financeira do Estado, ela consegue arcar o pagamento do funcionalismo público para o ano que vem todo? Eu diria para você que não. O Estado hoje está quebrado. O déficit orçamentário para 2026 está na ordem de 19 bilhões de reais. Isso aí para você que é funcionário público... 19 bilhões de reais, saca? Prestar atenção agora aí nesse pedaço agora para saber, de repente no ano que vem o Estado pode não ter verba para pagar o funcionalismo público. Quem está falando aqui é o deputado Luiz Paulo, das maiores sumidades com números no estado do Rio de Janeiro. Está aqui, deputado, faz parte da comissão de finanças de orçamento e de tributação, né? Das duas comissões. Mas, Osaka, veja só. A receita do Estado, envolvendo todos os poderes, etc., é de 107 bilhões de reais. Nossa. Se você tem a despesa maior que a receita em 19 bi, você tem quase 20% de buraco na receita. É difícil sair. É claro, você vai me perguntar daqui a pouco,
pergunta objetiva. E o PROPAG, né? O Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União. Verdade. Vai fazer a gente sair do buraco? O senhor acha que sai? No ano que vem, não. Diminui o buraco. Mas dá um oxigênio, é isso? Dá um cheirinho. Mas mesmo assim, aí um exemplo. O buraco vai cair de 19 bilhões para aproximadamente 12 bilhões. Mas aí 12 bilhões. Consegue-se pagar funcionalismo? Aí vai, todo ou não? Aí vai depender de quem vai sentar na cadeira em 26. Eu não Depender? queria. Porque eu não queria fazer aqui, evidentemente, terrorismo. Mas olha só, pensa bem. Você já sentou na cadeira de deputado, conhece os dois lados, conhece o poder executivo e o poder legislativo. O governador Cláudio Castro quer ser candidato ao Senado Federal. Para isso, ele tem que renunciar no primeiro dia útil de abril. Certo. Ponto. Se ele renunciar, não tem vice. O vice era o Pampolha, que hoje está no Tribunal de Contas. Então tem que ter uma eleição indireta dentro da Assembleia. Os deputados vão eleger um governador tampão. E podem ser candidatos, todos, qualquer um do povo, desde que seja afiliado a um partido político. Mas quem vota... E a presidência da casa, né? Não, mas primeiro elege o governador. Não, porque assim, desculpa, só um exemplo. Hoje, vamos botar hoje, pelo o acontecimento que está tendo hoje na LERJ, vamos supor que continue do jeito que está. Mas... de repente o Delaroli lá não quer ser candidato a governador. Aí ele fala assim, eu não quero ser candidato a governador. Aí quando chegar em abril, ele vai querer ser deputado estadual. Aí o governador lá sai. Como é que fica o Rio de Janeiro? Não, vamos chegar lá. Vamos primeiro eu vou voltar aí. Né? Então, primeiro só o governador. Isso se ele renunciar em abril. Então vai ter uma eleição para eleger um novo governador. Depois eu vou falar no parlamento. Isso é uma hipótese. Sim. Aí teria um governador tampão de abril até 31 de dezembro. De dezembro, certo. Governador tampão. Se não for ligado ao Cláudio Castro, muda tudo. Nossa. O que embaralha a gestão. O Cláudio Castro, por sua vez, quer sair candidato ao Senado, mas tem um governador que seja ligado a ele. Até porque ele fica controlando indiretamente a máquina para ter sucesso eleitoral. Pelo menos o que ele deixou sabe que não vai mexer. Isto é uma hipótese ainda de governador. Depois eu vou para a Assembleia. A segunda hipótese, que é antes de abril. Acredito que seja depois do Carnaval. O Tribunal Superior Eleitoral tem que julgar o recurso do Ministério Público em relação à questão da CEPERJ e da UERJ. Que o governador e o presidente da Assembleia foram absolvidos em primeira instância, aqui no TRE, por 4-3. O Ministério Público recorreu, foi ao TSE. O TSE, a relatora, votou pela cassação dos dois. Isso. E a inelegibilidade, né? Por abuso de poder econômico e, já está lá escrito na decisão dela, chamar outra eleição direta. Eleição direta. Então passa a ter a hipótese de 2 eleições diretas no mesmo ano 2026. Só o Rio de Janeiro mesmo. Bom, é verdade. Só aqui. Contar ninguém acredita. Bom, o que é mais complicado? Bom, vamos imaginar 2 hipóteses.
Se eles vencem lá, né, são absolvidos, vale a primeira hipótese do Cláudio se afastar primeiro dia 8 de abril. Se concorrer ao Senado. Se perder lá, não tem... Não tem Senado, não tem governo. Não tem Senado, não tem governo. Então, é eleição direta. Quem assume o governo do Estado? O presidente do TJ. Por quê? Sim, verdade. Porque o nosso presidente hoje, da medida que o deputado Bacelar está afastado do cargo de presidente, o presidente é o Delarore, mas ele não é presidente, ele é vice-presidente no cargo. Então ele não é um chefe de poder eleito, então ele não assume o governo do Estado, assume o presidente do TJ. O presidente do TJ quer isso? Quer esse vulcão aí? Ele não tem que querer, é obrigado a assumir, é da Constituição. Aí você pode dizer, então faz uma eleição para ter um novo presidente da Assembleia. Sim. Sim. Mas para fazer uma nova eleição, só se o Bacelar renunciar. Se não renunciar, não pode fazer eleição. Verdade. Então, como é que você administra finanças públicas com um Estado de 2026 que pode ter 2 eleições diretas, ou ter uma indireta e outra direta? É mais complicado. Aí você sabe quem é o candidato do Cláudio Castro para governador numa eleição indireta? É o Nicola Michione, o chefe da Casa Civil. Sim. Não é nenhum deputado. Pelo menos até o presente momento. Então, estou querendo dizer para você, fazer prognóstico para 2026 está muito difícil. Está muito difícil. Além do mais, num orçamento que estará com um rombo de não mais de 19, de 12 bilhões, se aderir ao Propag, como vai aderir até 31/12 deste ano. Certo. Então, é uma margem de interrogações muito grande. E ainda tem uma outra questão nova, né? É que nessas operações da DPF que o ministro Moraes está fazendo no Rio, a gente não sabe como isso se desdobra, até onde isso vai chegar, né? E quem vai chegar? Né? E quem vai? Tem coisas que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então é uma complexidade muito grande. Mas, de qualquer jeito, eu sou um defensor ferrenho há muitos anos que a dívida do Estado com a União é uma dívida espúria. É uma dívida onde é cobrado uns juros extorsivos. Isso não tem como acabar, não? Acabar não acaba porque a União não quer. Não, a União não quer. Eu digo mudar. Não, a mudança que foi feita é o Propag, né? O que é o programa, o Propag? Qual é os juros que nós pagamos da dívida? IPCA, sim, mais 4 pontos percentuais. IPCA é um corretor da inflação. Então a gente paga de juro mais 4%. O que é o Propag em si? Eles vão pegar a dívida do Estado, para a gente trabalhar com números redondos. A dívida do Estado com a União é na ordem de 200 bilhões de reais. Nossa. Então, essa dívida poderá ser refinanciada em 30 anos, a partir da adesão. Agora, que juro você vai pagar? Depende de quanto você pagar para a União. Se você pagar 20% da dívida, 40 bi, teu juro passa a ser 0, mas a cada ano você é obrigado a depositar 1% da tua dívida, 2 bilhões, que é 1% de 200 milhões, num fundo de equalização fiscal, para ter determinados investimentos para todos os estados brasileiros sacarem. Nossa. Então a gente tem que botar 2 bizinhos ali, todo ano.
e obrigatoriamente ter outro 1%, mais 2 bilhões, para investimentos. Mas obrigatoriamente 60% de 2 é 1,2 bi, tem que ser educação tecnológica de 2º grau. Tipo, escolas técnicas. Certo. É um belo programa, mas, do ponto de vista pecuniário, é 2 bi no FEF, 2 bi de investimento. Porque cada um está representando 1% de juro, como fosse 1% de juro. E você tem que ter 40 bilhões para ter o juro zero. O Estado tem 40 bilhões? Pô, se tivesse 40 bilhões, não era esse prejuízo que a gente está, esse buraco que a gente está. Não tem nenhum. Então, o governador estava aguardando... Hoje o Estado tem 0. 0 bilhão. 0 bilhão. Não tem caixa. O governador estava aguardando o Senado Federal derrubar o veto do Lula, que ele tinha vetado na lei do Propag, a você poder utilizar recursos futuros oriundos de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR, que foi criado pela reforma tributária. Nesse fundo, se a gente pegar os 30 anos do que a gente poderia sacar e antecipar, sim, a gente chega quase a esses 40 bi. Por isso que eu tenho certeza que nós vamos aderir. E o próprio projeto de lei pedindo autorização à Assembleia para o governo do Estado aderir ao Propag já está na casa desde o início de dezembro e será votado na semana que vem. Será votado na semana que vem. Então a adesão vai acontecer. Eu diria que com essa adesão dá para tentear as contas pelo menos uns 6, 7 meses. Aí vai depender muito do que o próximo governo vai fazer. O próximo pode ser o mesmo governador, um novo governador, mas o que vai fazer em 26 para aumentar a arrecadação. Então, assim, mas o governador atual, Cláudio Castro, ele não tem falado aí que ele vai dar tipo um aumento para os policiais, que ele quer reverter alguma coisa, ele quer ajudar alguma parte do funcionalismo. Como é que é isso, então? Vamos lá. O governador Cláudio Castro verificou, né, função das pesquisas de opinião, que o maior drama da população fluminense, principalmente da nossa região metropolitana, é a segurança pública. Então, o que elege não elege a segurança pública. Certo. E a segurança pública é polícia na rua, é polícia fazendo as operações, é principalmente investigação e seguir o dinheiro, né? Porque se não investigar, não seguir dinheiro, você não vai resolver segurança nenhuma. Mas ele sabia disso. E ele verificou, vinha numa impopularidade muito grande, que a popularidade dele subiu muito. Virou o Capitão Nascimento, né? Depois da operação do complexo do Alemão. Então, hoje, até ele sair, o tema vai ser recorrente, segurança pública, e tentar fazer agrado para os policiais. Tanto e vai querer arrastar isso até a eleição, né? Até ele sair, né? É verdade, E até ele sair e o seguidor dele... O sucessor, a mesma continuar. Coisa, né? Então, já aprovamos lá o projeto que melhorou a vida da Polícia Militar, da Polícia Civil, apesar de muitas contradições e reclamações, da própria SEAP, enfim. Principalmente negócio de GRAM. Exatamente. A GRAM lá que... Mas esse passa a ser um nicho. Mas para isso ser sustentado, você precisa mudar a política de arrecadação. E aí os escândalos no governo do Estado, você me perdoe, mas se sucedem. Rio Previdência. Ninguém é obrigado a conhecer o Rio Previdência, mas o Rio Previdência é o nosso fundo de aposentadorias e pensões.
é essa pergunta que já estava engasgada aqui. O que o senhor achava, o que o senhor acha do que o governo do estado fez de ter pego um dinheiro que não é dele, essa é a verdade, e colocar num banco, né, que todo mundo sabe, que assim, no meu modo de ver, falando grosseiramente, aquilo ali é um esquema de pirâmide. Essa era a verdade. Porque se todo mundo tá dando, vamos botar assim, ó, uma porcentagem de 100, o cara tá dando 140, não pode ser uma coisa boa. É a mesma coisa você entrar na internet e querer falar que, ó, tô comprando um iPhone, o mais novo que tem, por 5 mil. Pô, meu filho, não é esse preço. Você vai tomar uma volta. É isso que... Osaka, você botou o dedo na ferida. Há um ano atrás, eu formalmente, não é, denunciei só de discurso, botei no papel, denunciei ao Tribunal de Contas que o Rio Previdência tinha comprado letras financeiras do Banco Master na ordem de R$1 bilhão. No ano passado? Ano passado. No ano passado o senhor já tinha posto isso no papel? Outubro de 24. Está lá denunciado. O senhor já tinha denunciado? Já. Pedia ao presidente da Comissão de Orçamento que fizesse uma audiência pública, chamasse o Rio Previdência. Foi feita. E eu falei, olha, este banco, classificado pelo Banco Central de S3, isto é, um banco de terceira linha, só para o nosso telespectador, nosso ouvinte entender, Banco S1, que é um banco de primeira linha, é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Corporações, né? Banco de terceira linha é aquele mais miudinho, né? Sim. E que já tinha um monte de questões no mercado mostrando que era um banco muito frágil e que estava colocando títulos no mercado, né? Porque o mercado regula a rentabilidade dos títulos por uma sigla chamada CDI. Mas essa sigla CDI quer dizer o seguinte, é que ela paga 90% da taxa Selic. Sim. A taxa Selic é juro mais correção monetária, e hoje é 15%. Porra, então... No fundo, o CDI pagaria 13,5% por ano. Eles vão oferecendo 130%, 140% do CDI. Pô, isso é pirâmide pura. No início, sério, vai verdade. Entrando, está muito bem. Verdade. Quando começar a ter que pagar, falamos claramente. Lá o diretor técnico financeiro do Rio Previdência disse que não, que ele veio da Bolsa, que ele era especializado, que a rentabilidade era ótima, que ia ser um sucesso. Nossa. E eu, calmamente, respondi para ele, olha, eu sou engenheiro, nunca trabalhei na Bolsa, nem quero trabalhar. Mas se o gerente do meu banco aqui, tem lá na Alerj o Itaú. Sim, é verdade. Eu tiver aqui, imaginei, R$20 mil, chegar para o gerente, que eu queria investir R$20 mil. Ele vai perguntar primeiro assim para mim. Ele é obrigado. Qual é o seu perfil? Eu digo, não precisa nem perguntar meu perfil. Eu sou um conservador. Meu dinheiro, eu sou o que ganho, lógico. Não é para sair para a janela. Se ele me oferecer 130% CDI, eu vou dizer para ele, tu tá de brincadeira, né? Não é sério. Tu não é sério, porque isso é investimento para quem quer se jogar o seu próprio dinheiro fora. Se você me oferecer 90% do CDI, que é pelo menos não perder dinheiro, eu já estou satisfeito. Falei isso na audiência pública. Não é bem assim. Apresentei um projeto de lei naquela época. Ano passado. Isso, apresentei um projeto de lei. Outubro do ano passado. Isso. Está lá, cara, tá no sistema. Para que mudasse a regra do Rio Previdência, para que ele aplicasse os recursos em qualquer título, mas desde que fosse do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Bancos federais, porque se o Banco do Brasil quebrar, cara, o cara quebrou o Brasil, né? É verdade.
Foi a pauta? Não. No plenário, eu fiz um monte de discurso que isso não dá certo e, ao mesmo tempo, denunciei o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas avançou muito nisso, inclusive mandou paralisar os investimentos, etc, etc. E eu dizia assim, será que não tem ninguém do governo que tome uma providência sobre isso? Parece que está acontecendo em Marte ou Vênus. Mas tem que ter um aval de alguém do governo, né? Não é só ele lá também falar assim, ó, evidente. eu vou tomar essa atitude aqui. Bom, e vai fazer. Enquanto se rolava as investigações do Tribunal de Contas, e a conselheira Mariana Montebello, excelente, foi devassando tudo, inclusive deu ordem para parar o investimento, e aí eles pararam. Mas em vez de investir no Banco Master, passaram a investir em outras empresas associadas ao Banco Master, onde ele tinha o seu devido controle. Tem uma corretora chamada Planner, que só essa Planner de 1 bilhão, ela intermediou a venda, não sei com que ganho, né, de 510 milhões. Mas minha surpresa é que quando eu estava analisando o balanço da SEDAI, a SEDAI que sobrou, a SEDAI produtora de água, né? A SEDAI tinha comprado 208 milhões de CDB de quem? Do Banco Master. Nossa. Que eu também peguei e denunciei ao Tribunal de Contas. E no meio disso tudo, o pobre do ativo aposentado lá. Isso escancarado. Né? Então, peguei no balanço, porra. Balanço. E o consignado do inativo e pensionista, quem faz é o Credit Sexta. Você já deve ter recebido o telefonema do Credit Sexta, porque eu já recebi as pilhas, oferecendo dinheiro. Né? De quem é o Credit Sexta? Do Banco Master. Bom, então, vovó viu a uva, né? O Banco Master tomou conta do Estado. Aqui no Rio de Janeiro, Aqui no Rio de Janeiro. É porque assim, as pessoas falam assim, Banco Master, São Paulo, Brasília, porque a esposa do Alexandre de Moraes, mas tá no Rio. Tá no Rio de Janeiro. Foi o principal, pegou o dinheiro. Foi né? o principal comprador de títulos públicos. O principal comprador do Banco Master foi o Rio Previdência. Foi o Rio Previdência, de títulos públicos. O município de Itaguaí também comprou. A operadora do sistema financeiro de Itaguaí, falei Itaboraí, né? Itaguaí, era funcionária nomeada no Rio Previdência. Foi exonerada num dia, tomou posse do sistema previdenciário de Itaguaí e no dia seguinte também adquiriu, o tamanho de Itaguaí, uns 60 milhões de títulos do Banco Master. Meu Deus. E todo esse povo é extraquadro indicado. E o senhor acha que afeta esse dinheiro? Vai fazer falta? Quer dizer, fazer falta sempre vai fazer, mas vai afetar a população lá no... Vai afetar no médio prazo a aposentadoria e pensão. Porque você mas acha... para agora ou mais... Não, no médio prazo, mais tarde um pouco. Mas não é só isso. O Estado, como eu disse... Esse não é só isso, não é bom. Não é bom. Não é só isso, porque o Estado, enquanto não assinou o Propag, teria que pagar esse ano 11,2 bilhões à União do serviço da dívida. Não tinha. Foi a Justiça, foi o Supremo, o ministro Dias Toffoli mandou o Estado, então, pagar a União, o mesmo que pagou em 23 e 24, 4,9 bilhões. E o Estado tinha que pagar com dinheiro do Tesouro. Sim. Mas o dinheiro do Tesouro não era o suficiente para isso. Aí ele conseguiu, primeiro por decreto, depois aprovou uma lei e está pagando, e já pagou, né, porque paga por mês, só falta o último mês que é dezembro,
esses 4,9 bilhões com dinheiro dos royalties e participações especiais da onde? Do Rio Previdência. Então, eu tenho até medo de falar. Dilapidou pelos dois lados. Então você veja, eu estou falando um dos casos. Mas eu te pergunto, irresponsável por isso? O responsável, acontece o quê? Ontem o Tribunal de Ficou Contas... por isso mesmo? Não, porque esta denúncia, depois que aprofundou mais, me mostrou que eu tinha razão, eu também caminhei para o Ministério Público Estadual. E ontem saiu um acórdão do Tribunal de Contas. Acórdão é uma decisão final. Sim. Mandando fazer uma tomada de contas no Rio Previdência. Quem tem que fazer é a Controladoria Interna, que é a CGE, Controladoria Geral do Estado. Ninguém nem divulga isso, né? Para apurar as responsabilidades. Porque quando você administra errado as finanças de entes de previdência, isso chama-se gestão temerária ou gestão fraudulenta. Nossa. Porque pode estar envolvido corrupção. Porque qualquer X percentual de 1 bilhão, né? Vamos chutar aqui, 5% de 1 bilhão são 50 milhões, né? Ó, o amigo aqui, até a gente está falando disso, falou assim, ó, na avaliação do senhor, quais são os principais riscos do programa para o Estado, já que está enfrentando o elevado endividamento como o Rio de Janeiro? Ou seja, ele está querendo dizer aqui que o Rio de Janeiro já está com endividado. E o risco que o Rio de Janeiro corre com isso? Não, só do ponto de vista de endividamento, o risco é maior hoje do que será com o Propag. Por quê? Porque se eu pegar o orçamento de 26, que tem um rombo de 19 bilhões, eu tenho que pagar em 26 para a União de Dívida 12 bilhões. Tá? Sim. Essa é uma 12 bilhões. Vou pagar como? Se eu não tenho. Se eu for pagar para o Propag com juro zero, eu vou pegar minha dívida, vou arredondar para facilitar a conta para 210 bi, sim, dividir por 30 anos dá 7 bi. Mas lá diz o seguinte, para amenizar, você começa a pagar no primeiro ano 20% do que você deve pagar, o restante vai para o teu saldo para ser reequacionado no futuro, depois 40, 60, 80, até ficar pagando o pleno. Então, ano que vem, se eu tenho que pagar 20% de 210 dividido por 30, eu tenho que pagar de 20% de 7 bi. Eu vou pagar 1 bilhão e 400. Mas tem que botar 1% no FEF, no Fundo de Equilíbrio Fiscal. 1% de 21 dá 2.100. Tem que botar outros 2.100 em investimento. 2.100 com 2.100, 4.200. 4.200 com mais 1.400 dá 5.500. Vou arredondar para 6. Mas se não fosse isso, eu tinha que pagar 12. Então eu faço a redução de 6 bi. Por isso, fazendo essas contas na ponta do lápis, é que a dívida pode cair de 19 bi, o rombo, para 12 bi. Porque se não tiver o Propag, a sua pergunta diz assim, bom, quanto é o valor do orçamento? Se o rombo é de 17, é 19, e a receita é 107, vou arredondar para 20, então o orçamento é de 127. Se eu dividir 127 por 12 meses, eu tenho que ter 2 bi por ano. Se eu tenho um rombo de 19 bi, se eu 19 bi dividido por 2,
da 10, enfim, eu vou começar a ter problema a partir do 3º mês. Certo. Se não é o Propag. Então, mas o Propag, ele oferece um critério claro, assim, claro e sustentáveis para que o Estado ele possa terminar de pagar algum dia? Foi o melhor projeto que já... Não é o ideal. O ideal seria o Propag é o melhor. É o melhor de todos. O ideal seria dizer assim, Estado, você não deve mais nada. Sim, mas o Propag, então... Como a gente propôs na CPI que a gente fez. Mas dentro das condições foi uma proposta boa. Mas tem que o Estado cuidar das suas finanças, seriamente. Combater a sonegação e a corrupção. Combustível, bebida e cigarro. Uhum. É uma sonegação, esses 3 somados juntos, brutal. Brutal. Bebida, cigarro combustível. Cigarro, tu conhece bem a história, né? Não, verdade. Bom, e combustível, tá aí o caso da Refit. Sabe quando é que eu denunciei a Refit a primeira vez? Que não chamava nem Refit. Era uma transportadora de combustível. Que teve já diversos nomes. Um deles era Inca, mas que transportava o combustível da refinaria de Manguinhos para os postos. Sonegou e adulterou tanto combustível que quando Manguinhos ia quebrar, essa distribuidora comprou Manguinhos. Que já era do senhor Ricardo Magro, o mesmo. Né? E aí, comprando Manguinhos, rebatizou Manguinhos com o nome de Refit. Eu estou falando de 2005. Estourou 20 anos depois. Tomou conta. E ninguém fez nada. Eu fazia uma coleção, já não tenho mais, de jornais que anunciaram historicamente seminários sobre petróleo, sobre combustível, com eminentes figuras da República para palestrar, com anúncios em mais diversos jornais, etc. Tudo patrocinado pela Refit. Deu um dinheiro bom em 19, grande, para financiar o carnaval, o camarote do governador, aponta em tudo que é lugar. E o dono dela não podia entrar no Brasil, está em Miami. Como é que é isso, né? Porque se entrar aqui, a federal prendia já. Porque já tinha aprontado em São Paulo. Meu Deus do céu. Hoje o Estado fazendo a cobrança Refit, porque teve uma renegociação de dívida da Refit, ela começou a não pagar. E não vai pagar porque agora está explodido. Agora Porra, não pagou antes? Pegaram 2 navios de combustível em que a nota fiscal era de nafta e o que estava dentro do navio era gasolina. A nafta é mais barata que a gasolina. Muito mais. Eu digo, e isso nas barbas de todo mundo. Não, navio, né? Se você, porque era igual uma teia, né? Porque era aqui no Estado, na União, em tudo que é lugar, pô. Então, se você não muda essa política de combate sério à sonegação, o dinheiro não entra, pô. A sonegação é brutal. Agora mesmo, outro exemplo, todo mundo está feliz, e eu também. Ontem, falta a sanção, aprovou o novo Código de Defesa do Contribuinte. Sim. Que é chamado, na verdade, o Código do Devedor Quanto Mais. O que é devedor quanto mais? É aquele cara que abre uma empresa,
sonega, fecha, abre outra empresa, sonega, fecha. Paga ninguém? Não paga ninguém, não. E tem muito. Sim. A Refit faz parte desse time. Na Assembleia, eu tenho esse projeto há anos. Nunca caminhou. No Congresso Nacional, também estava há anos. Aprovou ontem. Sabe por quê? Por quê? A Refit está fora do ar, aí agora foi fácil aprovar. Foi fácil aprovar. Ou seja, só conseguiu aprovar depois que a Refit saiu do ar, né? Tomou essa paulada da Polícia Federal. É duro, Zaca. Não, assim, é duro. O senhor vê, o senhor hoje, experiência que o senhor tem de cálculo, de conta, o senhor vê luz no fim do túnel para o estado do Rio de Janeiro? Porque, assim, o senhor hoje como é que o senhor consegue enxergar hoje, assim, para equilibrar as contas públicas, o que deveria, como deveria começar, assim, proteger funcionário público, o serviço público? Assim, a gente tem que começar hoje. Ô, Zaca, olha só. O senhor partiria para que princípio? Vamos... Eu sei que essa pergunta mas eu vou lá. Vamos dividir em parte, porque eu me pergunto, né? Eu sou um homem, como já disse aqui, de 80 anos. Estou nessa luta há 60. Mas graças a Deus. Mais diversos aspectos. Estou inteiro. Estou inteiro. Os neurônios estão no lugar. Até para a hora que estiver fora, eu digo, chegou minha... O senhor mesmo fala, já era, não dá mais. Mas eu também sou um homem místico. Nós estamos aqui, né? E eu aprendi lá, quando li a Bíblia, não sou evangélico não, mas já li a Bíblia. O que quer dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? O que quer dizer isso? Se Deus não é um homem. Não. Mas a gente tem que partir do pressuposto que essa força inicial que criou tudo, Deus, é perfeito. Isso nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, é que a gente foi feito para dar certo, não para dar errado. Verdade. Né? Eu acho que esse, entre aspas, que eu não acredito em destino, mas esse seria o destino da humanidade, dar certo. E a humanidade vem evoluindo através das décadas, né? Nós já fomos homens primitivos, não? É, verdade. Bom, então esse é um princípio. Agora, nada acontece sem esforço nem de graça. Né? O homem tem uma contradição imensa. Né? Que ele tem que estar sempre buscando poder. E poder se adquire, no mundo que a gente vive hoje, com a riqueza, com a ostentação, isso que dá o poder. Nós vivemos numa sociedade absolutamente, do ponto de vista da distribuição de riqueza, desequilibrada. Poucos têm muito e a imensa maioria não tem nada. O Estado existe para mediar conflitos. E, historicamente, nesse país, não vou falar do meu, não vou falar dos outros, tem mediado os conflitos sempre a favor das classes dominantes e não dos menos favorecidos. Então, a gente precisa ter governos que direcionem suas políticas para os menos favorecidos. Essa é a primeira questão. Para ter uma melhor distribuição de renda. A natureza do capital, Zaca, do dinheiro, é se multiplicar. É a natureza. O sistema é capitalista. Não, o capital existe para multiplicar, o empresário existe para ganhar dinheiro. Não existe empresário para perder dinheiro. Quem tivesse o sonho está em outro mundo. Quem tem que mediar isso? É o Estado. Né? E para favorecer aqueles que estão
sem nada, você precisa ter imposto. Imposto. Precisa cobrar imposto, né? Olha que o nome já diz, imposto. Né? É verdade. É imposto. Que você tem que tirar dos mais ricos para distribuir, através de políticas públicas, para os mais pobres. Né? Nessa luta, os mais ricos não vão querer pagar os impostos. Né? E o Estado tem que ter firmeza para isso. Então, para isso acontecer, tem que ter funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. O que você tem visto ao longo dos anos é cada vez ter menos concurso público, menos funcionário público, menos funcionário e cada vez uma cúpula menor de funcionários bem remunerados, chamada funções de Estado. Né? São principalmente o judiciário, né? Estou falando de funcionário concursado. Aquelas funções chamadas funções de Estado. Agora, para tu ter um funcionário público concursado em número suficiente, principalmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública, você precisa ter recursos. Então, isso é uma política que tem que caminhar juntos. Pega a área que você conhece bem, segurança pública. Hoje, já há alguns anos, o que se investe em segurança pública é quase igual à soma do que se investe em educação e saúde junto. E o resultado não é bom. Mas por que o senhor acha que não é bom? Porque tem uma política na segurança pública que vinha sendo, ano após ano, errada. Se você pegar o orçamento da segurança pública, ver um montante que se gasta em pessoal mais despesa de custeio e verificar quanto você gasta nos processos de equipamento para o sistema investigatório, é pífio. A Polícia Civil, ela é eminentemente, como polícia judiciária, uma polícia investigativa. Sim. E não repressiva. Essa tarefa é da Polícia Militar, que também obrigatoriamente tem que ter um serviço de inteligência apurado. Porque não dá para você fazer ações de forma anárquica, porque vai morrer gente dos dois lados. Infelizmente morre o policial também. Sim. E ainda não se investe adequadamente no sistema de inteligência. Não é o não gastar, é aonde gastar. Onde gastar. É isso? Eu tentei fazer um estudo, Zaca, e cheguei à seguinte conclusão. A partir de um determinado limite, tu pode gastar o que quiser em segurança pública. Se você não investir em investigação, e para isso você precisa os equipamentos adequados, pessoal, sistema de inteligência, etc., os resultados não vêm. Olha só, você pega a Polícia Federal. Mas o senhor acha que não é porque muda muito, não? Muda muito, que eu digo assim, o que o senhor está falando aí, eu concordo. Eu digo para o senhor assim, porque muda muito, e aí se tem muito pouco tempo, um exemplo, o senhor foi designado para comandar um batalhão tal, só que o senhor não sabe quanto tempo o senhor vai ficar ali, se o senhor vai ficar 6 meses ou 1 ano, porque de repente pode acontecer alguma coisa, ou então depende muito do governo, que aí daqui a pouco todo mundo sabe, mudou o secretário, aí muda-se todo mundo de novo, aí você não acha que é midiático, um exemplo, e às vezes não tem aquele tempo que eu digo porque imagina, o senhor trabalha na inteligência, aí o senhor está fazendo um ótimo trabalho, está fazendo, daqui a pouco sai. E isso às vezes eu via na corporação de policiais que ia para fora, faziam cursos, trabalhavam, eram especializados, mas não trabalhavam naquilo.
trabalhava em outro local que não tinha nada a ver com os cursos que eles já tinham feito, entendeu? Zaca, isso que o senhor está... Você não deixa de ter razão. A sucessão interna nas polícias, de forma muito rápida, não dá continuidade às políticas internas, inclusive investigativas. Você tem razão, você tem razão nesse aspecto. Mas se isso for uma meta, pode mudar o comandante. Eu já entendi. Mas o pode corpo, ser o que for, mas aquela meta ali tem que continuar. E por isso que eu queria te dar o exemplo da Polícia Federal. Muda o delegado da Polícia Federal? Toda hora muda também. A Polícia Federal dá tiro? É raro dar. Mas ela prende quem? 90% das vezes. As cabeças coroadas. E prende aonde? Depois de muita investigação na casa dos próprios, às 6 da manhã. Sim. Elas não vão para o confronto. Hoje, os sistemas de câmeras que você pode distribuir por todas as estradas e ruas, etc., etc., e a questão facial, né, te dá uma facilidade muito grande. Mesmo às vezes um chefe de um comando qualquer que está intocado numa determinada comunidade, vai ter um momento que ele vai descer. Não, uma hora vai respirar. Arranja uma namorada, quer dar uma voltinha, vai descer. Se você estiver ali monitorando com tecnologia, etc., na hora que descer, Verdade. Porque, pô, ele no cume, vovó é viúva, ele está no alto do morro, escondido, preparado, armado até os dentes. Você está subindo, quem está de cima, né? Não precisa ser um grande treinado. Leva a vantagem estratégica. Né? Eu, uma vez fazendo obra, eu subi aqui na Morro da Pedreira e lá tinha casa-mata. Sabe que lembra que casa? Pô, umas tocas assim de tijolo dobrado, só com os furinhos para ter a ponta da mesa. Sim, isso mesmo. Como é que tu tira o cara dali? Hoje isso não tem nem aqui embaixo também. Hoje em dia os caras têm drone, pô. Verdade. Né? Então, tem que apostar na inteligência. Pagando bem, com gente habilitada, concursada, etc. Mas tem que ter um governo que respire. E aí tem um governo que saiba arrecadar. Isso. Tem que então, aí, um exemplo, o senhor acha, hoje... Mas eu acho que pode dar certo, sim. Eu não sou... Eu estou mostrando que o ano de 2026 é um ano duríssimo, né? Não. Mas eu tenho... Esperança que as coisas dêem certo. Graças a Deus, que se eu falar que eu não tenho, já era. Baseado em dados. Até porque a hora que eu disser que não tem mais esperança, está na hora de ir para casa também. Meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus. Não, porque assim, eu vejo hoje muitos empresários, porque, olha só, às vezes a gente fala os empresários, os grandes empresários, os ricos, milionários, os ricaços, mas vamos botar assim uma população no todo, que os que mais empregam é o pequeno e médio empresário. E o pequeno empresário é aquele cara que abriu uma lanchonete, é aquele cara que abriu uma lojinha para consertar um telefone celular, aí ele tem um funcionário, aí já contrata um funcionário. Com isso, para esse tipo de empreendedor, não tem muita burocracia, não se paga muito imposto, é isso. Um exemplo assim, porque o cara está abrindo agora, o senhor entendeu? Porque a maioria que nós temos aqui hoje no Rio, porque assim, hoje o senhor é mais especialista do que eu infinitamente, aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, no Rio, vou botar no Brasil, tá? Vamos botar aqui, principalmente o estado do Rio, que a gente está no estado do Rio de Janeiro. Quantas empresas a gente pode contar no dedo, gigantescas, empresas grandes, né? Que tem vários funcionários e assim, aí entra naquele rol de que, Apple, os empresários, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou empresário. Mas aí o cara tem uma loja de som, de peça, de parafuso, não deixa de ser empresário. Claro. É isso, é essa... Hoje, quantos, mais ou menos, eu não vejo,
se eu olhar assim, rapidamente, para procurar uma empresa, estou falando do Estado, né? Grande. Não, tem, eu vou chegar lá. Mas deixa eu te fazer aqui um resumo, né? Um resumo sobre a questão da esperança. A minha esperança que eu tenho não é uma esperança vã. A adesão ao Propag, para mim, é a luz do fundo do túnel para a gente sobreviver até 2032. Propag. Porque quando chegar em 31 de dezembro de 32, virou o ano, está implantado de forma definitiva a reforma tributária. Mas é um título. Não é um título. Mudam duas coisas fundamentais para o Rio de Janeiro. O ICMS vai se fundir com o ISS. A partir de 32? 1º de janeiro de 32 está fundido. Acaba o ICMS e o ISS. Se somos dois e vira IBS, Imposto sobre Bens Isso é bom e Serviço. Espera aí. Porque é esperança. Então, eram dois impostos que viram um. Esse imposto passa a ser um valor único. E não como é no ICMS, cada produto tem uma alíquota diferente. Você tem uma alíquota única. Com a alíquota única, é muito mais difícil sonegar. Deixa de ter substituição tributária. Mas para o Rio de Janeiro tem uma outra mudança, duas outras mudanças fundamentais. O Rio de Janeiro, para atrair indústria, que é o que você está vendo, para ter a Peugeot Citroën, para ter a Brahma, para ter caminhão Volkswagen, para ter a Jaguar, para ter fábrica de trator, para ter polo metal mecânico, para ter polo de moda em Friburgo, em Petrópolis. Tudo isso tem incentivo fiscal. A gente tem de gasto tributário, de incentivo fiscal, é como a gente deixasse de arrecadar 22 bilhões de reais por ano para as empresas ficarem aqui, para não ir para outros estados que oferecem coisas melhores. Com a reforma tributária, o tributo vai ser cobrado não mais na origem, e sim no destino. Então não vai precisar ter mais incentivo fiscal. As empresas industriais têm que estar mais próximas dos centros consumidores. E o Rio de Janeiro, depois de São Paulo, é o segundo maior centro consumidor do Brasil. Então, o nosso consumo em si já será um fator atrativo. A gente não dará mais benefício fiscal. E com a alíquota única de imposto, você vai ter menos sonegação. Por isso que a minha esperança não é esperança aleatória. Sim. É em cima do que está projetado. Mas para chegar em 2032, eu tenho que viver até lá. E para viver até lá, tem que ser com Propag e governos que cuidem de arrecadar. Meu Deus do céu. Então, ou seja, a partir de 2032 juntando tudo, os dois impostos. A chance da gente dar certo aumenta muito mais. Nós vamos ter eleição no final de 26, outubro, sim, e vamos ver o que acontece, né? E eleições sempre tem que ter, né? Eleições gerais. Mas eu estou falando, a minha esperança está em cima de um projeto, né? Não está em cima só do sentimento, tipo esperança, né? Em cima de um projeto. E o parlamento tem que perseguir isso. Porque muitas vezes dizem, o senhor é deputado, parlamento, a sua função é legislar. Eu digo, é também. Também. Porque eu acho que a mais importante função do parlamentar é fazer o controle externo da administração pública. Isto é,
fiscalizar a administração pública. Sim. Denunciar, bater, criticar. Só assim dá jeito. Porque o poder da caneta do governador é muito grande. Apesar de ter poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, a caneta do governador, se você pegar... Tem muita tinta, né? Tem muita tinta. Você pegar gestão de pessoal, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, a Assembleia, junto com o Tribunal somados, podem gastar 3% da receita corrente líquida. O Tribunal de Justiça, 6, deu 9. 6 e 3, 9. O Tribunal de Justiça é mais? 6, é o dobro. Dobro da LERJ com o Tribunal de Contas. Juntando a LERJ e o Tribunal de Contas dão 3. O Tribunal de Justiça são 6. O Ministério Público são 2. 3 com 6, 9, com 2, 11. O que se pode máximo gastar de pessoal é 60% da receita. Mas tem muita gente na justiça assim para ter 6? Para gastar? O padrão salarial. Eu estou falando essas contas para te dizer o seguinte: o Poder Executivo administra 49%. Verdade. E se você somar tudo, dá quase 90%. Então a caneta do governador é uma caneta muito forte. Tem muita tinta. E se um excesso de secretarias. Tem Como é que você... Olha só, eu aprendi... Você acha que tem muita secretaria? Eu acho, não tenho certeza. Porque para você gerir 9 homens, 9 secretários, claro que hoje tem esse equipamento aqui, sim, você manda zap, facilita, mas é necessário algum contato, é necessário o olho no olho, é necessária a ordem, o retorno. Como é que você administra 30 secretários? Acaba virando um monte de feudo. É necessário que você tenha um núcleo duro de governo, que teria que ser estruturado pelo governador, o vice, o secretário da Casa Civil, o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda e a Procuradoria. E aqui, no Rio de Janeiro, também o secretário de Segurança. Esse núcleo duro não pode ser indicado por ninguém. Tem que ser escolha pessoal do governador. Pelo governador? Não, todos são nomeados pelo governador. Esses tinham que ser escolha do governador. Para todo mundo jogar no mesmo time, né? Esse núcleo duro no estado do Rio de Janeiro não existe. Não existe núcleo duro. Verdade. Porque cada um vem de uma ponta. Secretário de Fazenda, agora mesmo, secretário de Fazenda que negociou o Propag, não estou julgando se é bom ou se é ruim. Uhum. Depois de negociar o Propag, saiu, entrou outro. Evidentemente, mudou o indicador. Você está entendendo? Muda muito, né? Porra, a polícia, o que trocou nesse tempo é uma grandeza, né? É isso que aquela pergunta eu fiz naquela hora, a continuidade porque do a quebra trabalho. da continuidade, Osaka, por isso que eu disse, você tem razão, prejudica muito também. Olha, o que eu já fiz de audiência pública na Assembleia, às vezes vai um secretário, não estou falando de polícia, sim, não. Sim. Porque mal ou bem vai um coronel, o coronel entende da polícia militar. Pô, se for um delegado entende da polícia civil. Sim. Não estou tirando nada da segurança. Mas de outras áreas, vai um secretário, você aperta o cara fica sem graça. Pô, deputado, eu estou aqui na cadeira há 3 meses, eu ainda não entendo bem, etc. Quer dizer, quando não estou familiarizado. Quando aprender, já está na hora de ir embora. Vai embora. Então está lá fazendo o quê? A gestão pública não é para gente que não seja do ramo. Não é para iniciante. Isso. Aqui, o que o senhor falou aí, tem até uma pergunta para o senhor aqui que fizeram assim, olha só. Considerando sua formação acadêmica, também o fato de dar aulas pós-graduação de fiscalização, controle e orçamento público na LERJ, como que o senhor enxerga o papel da educação e da formação técnica como um instrumento de melhoria da gestão pública
e prevenção à corrupção. É o que o senhor estava falando ainda agora. Olha só, nós vivemos na era do conhecimento. Gestão pública não é para amador. Você pegar um empresário extremamente competente, botar ele na cadeira de secretário, não sabe nem como começa, porque não adianta ele dar uma ordem que não é bem assim. Para o serviço público, você só pode fazer o que está escrito na lei. Para a iniciativa privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Meu Deus, verdade. Já é uma diferença fundamental. Incrível. Então, quando eu sou um defensor intransigente do concurso público, porque o concurso público é uma forma de você preparar. E eu sou um defensor do adicional de qualificação. Quanto mais curso você fizer do tema inerente que você trabalha, melhor você tem que ser remunerado. Eu também concordo. E o que eu vi na Assembleia? A necessidade, porque a Escola Legislativa já foi criada há muito tempo, e eu me propus a dar aula lá, porque quanto melhor a gente qualificar o corpo funcional, melhor o funcionamento. E exatamente nessa questão mais complexa, que eu quis lá trabalho fica mais fácil, né? Que é a questão orçamentária, a questão tributária. Se todo mundo ali sabe... Porque eu digo lá, quando eu vou dar aula, professores de direito orçamentário, direito tributário, e eu não sou contador e não sou advogado, eu sou engenheiro. Deve ter uns 100, uns 200, 300, muito melhores que eu. Mas... Agora eu quero ver ter o conhecimento teórico e ter vivido tantos anos de experiência. Isso conta muito, né? Porque assim, aí também tem aquela parte que entra a política, né? Não é isso? Que aí tudo tem política na vida. E eu ainda, e você sabe disso, a única prerrogativa que eu acho importante um parlamentar ter é o livre direito à voz, à crítica. Pô, se não tiver isso... A emitir juízo de valor e opinião, sem ofender ninguém. Não, sem ofender, é verdade. É opinião. Porque se eu estou dando aula, eu tenho que criticar uma gestão X, vê que eu falei aqui, governador, nenhum nome eu falo, né? Mas se eu te fazer a crítica, eu vou fazer a crítica porque eu sou professor, mas ao mesmo tempo sou deputado. Ninguém vai mandar embora, né? Verdade. Até porque se eu dou aula no momento que eu sou deputado, eu não estou ganhando nada para dar aula, eu sou deputado, eu dou aula porque eu quero. Sim. Né? Porque é importante para os governos ter oposição. Uma oposição que não seja xiita, maluca, né? Seja uma oposição crítica, é importante para quem é governo errar menos. Porque aqueles que ficam no entorno, você conhece isso. O senhor está indo muito bem, vamos que vamos. E você que está de fora, tu pode falar a verdade. Não, e é aquela crítica só por criticar, só para brigar. Às vezes o povo lá, sabe, Osaka? Hoje mesmo, ontem também, o povo lá na Assembleia, começa a briga entre os deputados mais radicais, mais combatidos, bolsonaristas, com os pissolistas. E eu fico lá ouvindo. E aí radicalizo. Só falta querer sair no braço. Sim. Como isso fosse atividade parlamentar. Como se fosse ajudar alguma coisa também, né? Às vezes, quando eu entro em cena e digo o seguinte: a forma inteligente de vida entre os extremos. Que é uma maneira suave de dizer o seguinte: está faltando inteligência dos dois lados. Porque não existe na política... Sabe? Principalmente emocional. Desequilíbrio emocional total. Eu digo que todos nós, inclusive eu, devíamos ser submetidos à psiquiatria. Pô, porque, meu Deus. Mas veja só,
Que diabo de política? Se você pensa, se você é do meu lado, tudo que você diz está certo. Se você é do outro lado, tudo que você diz está errado. Isso é um maniqueísmo. Isso é absolutamente fora de propósito. Eu posso ter determinadas posições, ter coisas certas e erradas, e você também. Não, a pessoa às vezes nem lê e assina, concordo. O que a gente tem que fazer é tirar o que é melhor para a população. Eu concordo muito com isso. Porque hoje todo mundo é rotulado. Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro. Dependendo da situação, isso hoje pode ser direita, centro, depende da política pública, da situação. O senhor tem uma forma de fazer política, né? Até pela experiência que o senhor tem. Hoje o senhor acha que tem como fazer política e trabalhar na política sem o ideologismo, sem aquela revanche, aquela briga, que hoje, é o que o senhor falou hoje. Se por um acaso algum dia o senhor chegar e falar assim, eu acho que isso aqui está errado porque prejudicou lá o Jair Bolsonaro, o senhor virou bolsonarista. Se o senhor falar uma coisa ao contrário, o senhor é lulista. Não tem mais aquele... Entendeu? Hoje, se o senhor falar alguma coisa, mesmo que não concorde, é execrado sempre ambos os lados. Então, assim, como o senhor vê hoje, que o senhor já passou por vários anos lá na Alerj, e eu queria saber, que às vezes... Teve uma vez, eu estava lá parado, aí o senhor está sentado, assim, olhando, do jeito que o senhor está agora. E eles lá quase tampando na porrada, falando, o senhor tá ali. Aí teve uma vez, eu ainda até falei assim, pô, antes de eu falei assim, cara, o que passa na cabeça do Luiz Paulo? Vendo esse tarado aí, tudo saindo na porrada, que eu acho que ele nunca viu isso na vida. E daqui a pouco acaba, não sai nada. Um vai pra lá, o outro vem pra cá. E aí, às vezes, você não sabe nem como é que começou a discussão. Sabe que terminou, acabou, não adiantou nada, acabou o horário. Ninguém discutiu nada, ninguém falou nada. Ô, Zaca, deixa eu te falar sobre esse tema para a gente aqui concluir. Olha só. Pegar a última eleição. A última agora, sim, há 3 anos atrás. Eu há muitos anos que só faço campanha no asfalto. Eu não faço campanha nas comunidades. Por quê? Porque se eu acho que eu sou um deputado, e sou, eu acho que eu sou uma autoridade pública. Eu não vou pedir licença para entrar em lugar nenhum. E se eu entrar, vão me apagar. Né? Se eu disser a alguém que eu vou, alguém vai pedir para entrar no meu nome. Então não vou. Já desisti disso há muito tempo. Então faço campanha no asfalto e entro nas comunidades através da internet. Da mídia. Como a gente está fazendo aqui. Sim, né? Verdade. Quem vai ouvir o teu podcast? Pode ser qualquer um, pode estar em qualquer lugar do nosso estado. Sim. Não. Mas eu ainda faço campanha de rua. Pego meu papelzinho. Vai lá, entrega. Vai lá, entregando às pessoas. Tá. Então, nessa última campanha, alguns passam batidos, outros reconhecem, param. Diz que gostam do meu trabalho, que votam em mim. A gente fica feliz. Pô, né? Verdade. Mas tem outros que dizem assim, e eu ouvi muito isso. Eu lhe conheço já de nome, o senhor faz um bom trabalho, mas o senhor vota no Bolsonaro? Eu digo, não, então também não voto no senhor. Tá bem. Aí vem um outro, conhece o trabalho. Pergunta assim, desculpa, não pergunta nem se o senhor é Lula. Não pergunta. É isso. Essa é a pergunta. Eu não vou mentir. Aí vem o outro, não, eu sou de esquerda, eu guardo as suas posições. Mas você não vota no Lula. Eu digo, não. Então também não voto em você. Como é que você arruma voto? É isso. Mas eu não vou mentir pro eleitor. Eu não voto no Bolsonaro, mas também não sou eleitor do Lula. Não. Por isso que eu digo que a vida inteligente nesse meio, porra. Tem que ter. Tem que ter. Então, a minha esperança é que também nasçam políticos capazes, quer dizer, se elejam políticos capazes de ser presidente da República, não precisa estar nos dois polos. É porque... Cada um passa um momento da vida. Né?
E eu aprendi na política, eu sempre respeito o voto popular. Respeito o voto popular. Se o cidadão se elegeu e você foi contra, não é o povo que votou errado, não. É você que não soube compreender o povo. Senão você não soube persuadir lá, né? Senão você não acredita na democracia. Se o Bolsonaro se elegeu, né, a primeira vez que se elegeu, para mim, que eu conheci ele pessoalmente, foi uma surpresa. Mas se ele elegeu, representou... Alguém colocou lá, né? Representou um sentimento da população. E uma compreensão do que é o Brasil e o que é o nosso Estado. O nosso Estado, como um todo, os nossos 92 municípios, não vou nem para o Brasil, ficar aqui no Estado, é conservador. Verdade. Quanto mais no interior, mais conservador é. Região serrana é muito conservadora. Você tem um trecho que é mais progressista, menos conservador, estou falando de costumes progressistas. Sim, verdade. Que é a zona sul da cidade, passa um pouco pela Barra, chega no Meia, tangencia Madureira e ponto. Quando vai para a nossa querida Zona Oeste, passa de Marechal Hermes em direção a Santa Cruz, passa a ser conservador com uma forte influência das igrejas evangélicas. Baixada. Também, mesma coisa. Então, bom, se é conservador, evidentemente, os candidatos conservadores têm uma vantagem estratégica. Sim. Aí você vai dizer, mas... E exatamente, usando esse princípio, quando teve o golpe militar, em 64, tinha uma igreja, a igreja espanhola, que era a mais conservadora do mundo, cunhou uma frase e um movimento, chamava-se TFP, Tradição, Família e Propriedade. Se você pegar o slogan do Bolsonaro, é mais ou menos o mesmo. Era. Mais ou menos o mesmo, adaptado, mas é. Sim. Então, esse povo conservador é o povo do Brasil. Durante a ditadura, reinaram. E depois que a ditadura caiu, ficaram envergonhados um tempão. E com a vinda do Bolsonaro, se assumiram de novo. E são maioria. Quem ganhou as eleições de prefeito no Brasil inteiro? Foram os conservadores. Sim, verdade. Bom, aí de outro lado, por que o Lula é forte? Porque ele é nordestino, apesar de ter sido criado em São Paulo, vem de uma base forte no Nordeste e é uma figura populista, né? Uma imagem assim, que também é importante na política, do grande pai. Então, ele tem a força. Como se fosse resolver, né? É, ele tem a força. Mas não é o PT que tem a força, é ele. Sim. O dia que ele morrer, acaba o PT. Não acaba o PT, mas não tem um sucessor. É, eu acho que vai ser igual o PDT na época do Brizola. E está acontecendo agora mesmo com o Bolsonaro. Não, eu acho que o caminho é esse. O caminho é assim, o Lula morreu. O PT vai virar igual o PDT. Porque o PDT era gigantesco por causa do Brizola. Né? Arrastava, não é isso? Não fez sucessor. Não fez sucessor. Acabou o PDT. Você veja o impasse que vive agora o PL. Agora, talvez, né, o candidato seja o Flávio. Que nós conhecemos muito bem. Sim. Foi deputado anos lá comigo. Na casa, lá, verdade. Conheço muito bem. Antes dele se falar na Michele. Sim. E eu sempre dizia, fala muito bem, é uma senhora que se apresenta bem, teria muito voto, mas eu duvido que seja o candidato da família. Sabe por quê? Não é Bolsonaro raiz. Sangue. Né? Mas você acha a candidatura dele boa? Hoje? Eu acho que pela direita, a melhor candidatura é o Tarcísio. O senhor acha isso hoje? Porque é o governador de São Paulo. Eleito.
foi ministro. O Flávio vai ter que viver do nome do pai, principalmente. Eu acho... O senhor acha que tem chance? Eu acho difícil que ele consiga unir a direita em torno dele. Não, mas eu sei que o senhor não é Lula. Não sou. Então, Lula eu sei que o senhor não é. Não. Sempre... Eu não sou Bolsonaro, mas também eu tenho que escolher meu candidato a presidente em função de outras análises, e não dessas análises somente ideológicas. Na eleição passada, quando alguém queria ter mais tempo, eu dizia, eu não voto no Bolsonaro, não voto no Lula. Isso no primeiro turno. Uhum. Eu vou votar no Ciro Gomes. Sim. Que não teve voto nenhum, mas votei no Ciro Gomes. Já no finalzinho, eu gostei da candidata que veio pelo MDB, que agora é ministra do Planejamento. Tebet. Simone Tebet. Simone Tebet. Mas eu a descobri já um pouco, já no final da campanha, entendeu? Sim. Então eu procuro ser uma pessoa que fuja no primeiro turno então, mas aí hoje, desses dois extremos. Mas eu acho, eu acho que o Flávio não vai unir a direita. A direita ou... Não vai nem a direita e o centro. Porque, olha só, tem o Tarcísio, tem o Zema. Mas aí o Tarcísio, de repente, não vem, se ele vier. Sim, não sei. Mas não vir não quer dizer que vai entrar de cabeça. Tem o Zema em Minas Gerais, o Tarcísio em São Paulo, o Caiado em Goiás. Mas se for para o segundo turno, um exemplo? Tem o governador do Rio Grande do Sul. Então, quando chegar no segundo, o senhor acha que esse conglomerado aí de candidatos, eu não acho que vão pro Lula. Eu acho que... Porque assim, eu vou falar uma coisa pro senhor, de boa. Eu acho que no segundo turno... Eu não consigo entender, um exemplo. Segundo turno, eu acho o Lula imbatível se concorrer com qualquer um desses. O senhor acha? Pô, o senhor me desanima. Ué, meu querido, ele ganhou do Bolsonaro. Pô, mas ele foi da época, pô. Sim, mas ganhou. O Bolsonaro era o governo, pô. Ele ganhou. Por isso que o PT... O senhor acha que teve roubo ou não? Não. Urna eletrônica... Não, fazendo pergunta... Não, mas... Não, boa, tá? Não, em qualquer... Pelo amor de Deus. Em qualquer eleição, subornar... você achar que a urna... Olha, eu já participei de campanha sem urna eletrônica. Não, é assim... Entendeu? Sem urna eletrônica... Não, eu vou falar o que eu falo para todo mundo. É que tem roubo à vontade. Não, urna assim, eletrônica não tem. É o que eu falo para todo mundo. Eu acredito em tecnologia, pô. Não, então... É o que eu costumo dizer assim, com todas as vezes ficam com raiva de mim pelo seguinte. Só tem chance de ter roubo desde o momento que o Lula tenha voto. Porque não tem como. Um exemplo, fala assim... na pesquisa, eu estou dando um exemplo. O Lula estava só com 20% contra 45%. Estou dando um exemplo. E aí chega no final, tem aquela reviravolta. Agora, quando um lado tem voto, muito voto, que nem o Lula tem, essa é a verdade, tem que ser dita, que foi o que o senhor falou aí, que ele age como se fosse um pai, né? E aí trata as pessoas, ele fala... Porque eu acho assim, vou falar uma coisa para o senhor aqui. E uma vez eu falei até para a filha de uma amiga minha, da minha filha. O que acontece? Eu não aceito o Lula, por quê? Pelo que ele já fez, pelo que aconteceu. Por mais que ele não... Assim, eu não tô de caça às bruxas, tô falando... Se fosse outro candidato, dando um exemplo, o Haddad, a Gleisi, o maluco do Lindbergh, o PT tá no governo... Sim, mas isso não chega a lugar nenhum, né? Tirando o Haddad, os outros não chegam a lugar nenhum. Não, eu sei, eu tô falando assim, se fosse qualquer um outro, mas o mesmo que os caras falaram assim, ó, eu dei o dinheiro para ele, teve delação, devolveram o dinheiro, isso que eu acho que... Isso é péssimo. Ô, Zaca, olha só. Pô, não é possível isso. O problema é o seguinte, o meu voto, o seu voto, são importantes, mas não decide a eleição. O que decide a eleição é o voto do povo. Pesquisa hoje não é pesquisa de decisão de voto, é pesquisa de popularidade, porque ninguém decidiu voto nenhum.
Eu costumo dizer que os votos começam a ser decididos depois do carnaval. Volta a eleição passada. Candidato a governador. Quem liderava o tempo todo? Eduardo Paes e Romário. Verdade. Na reta final, um desconhecido chamado Wilson Witzel ganhou a eleição. Quem ia ser o senador do Rio de Janeiro? Já estava escrito que ia ser o César Maia. Liderava direto. Chegou na hora da eleição, Flávio Bolsonaro e Haroldo de Oliveira. O candidato a presidente puxou todo mundo, para surpresa geral. Verdade. Então, eleições majoritárias, neste ano, passa pela segurança pública, muito mais do que pela economia, e também vai passar pelas emoções, né? Então, não dá para a gente decidir agora. Não, hoje é difícil, quem vai verdade. ganhar a eleição. Não, eu só perguntei de repente o que o senhor acha, porque o interessante mesmo hoje e muito esclarecedor para todo mundo que ouve aqui, não para que amigos meus sabem. Ó, aqui, ó, olha o que colocaram aqui, ó, sobre mobilidade, transporte. O senhor é presidente da frente parlamentar. Do trem. Ferrovias. Então, aí tá aqui. Como que o senhor avalia o uso de ferrovia no interior e na Baixada para promover desenvolvimento regional? E o que falta para o transporte rodoviário ser essa prioridade no Estado? Porque eu acho também que o único jeito que tem no Rio é só ferroviário. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A política do Brasil e no Rio de Janeiro, função do petróleo, foi desqualificar os trilhos e favorecer o transporte por estradas rodoviárias. Você pensa um país do tamanho do Brasil levando carga para cima e para baixo no lombo de caminhão. Que custo isso tem? Qualquer grande país da nossa dimensão, o transporte de carga prioritário é o trem. No Brasil não é. Se tu for ao Japão, que eu tive a oportunidade de ir lá estudar, país do tamanho do Rio Grande do Sul, no máximo, com uma população que é metade do Brasil. O transporte sob trilho, metrô e trem, se está marcado para chegar o trem às 9h02, vai chegar às 9h02. Transporte de qualidade e seguro. Você conhece bem. A nossa Supervia está a concessionária abandonando. Roubo de cabo adoidado. Narco em estações, tomando conta. Como, por exemplo, entre tantas outras, senador Camarada, que eu tive a oportunidade de ver. Meu Deus. De ir lá, inclusive. E esse imbróglio para ter um novo tipo de operação. Carga. Tem uma estrada de ferro chamada Estrada de Ferro 118, que é a grande ferrovia brasileira, que eles decidiram, quer dizer, a União decidiu ligar ali o Espírito Santo com o Porto do Açu, né? Que é ali na divisa com Campos. E o que nós estamos lutando e queríamos que essa estrada de ferro 118 seguisse até Nova Iguaçu. Porque a gente ia ter um transporte de carga praticamente cortando todo o nosso litoral. Né? E se chegar em Nova Iguaçu, eu estou na cara do Porto de Itaguaí. Já tem uma estrada de ferro ali da MR8, né, que transporta ali
minério, né? Então a gente estaria ligando Porto de Itaguaí com o Porto do Rio de Janeiro, passava lá pelo antigo Comperge. Você acha isso viável hoje ou não? A gente tem pressionado essa luta, né? Não é viável da noite para o dia, mas era o ideal, porque integrava todos os portos e, quiçá, pudesse também ser utilizado no contrafluxo como transporte também de passageiro. Urbano, né? Isso Transporte urbano. Para você descarregar as rodovias e diminuir o custo do transporte, né? E porque uma coisa que é fundamental é ter planejamento. E nada de planejamento você faz de um dia para o outro. Você planeja para o futuro, né? E esse avanço a gente conseguiu, né? Hoje, pelo menos o Estado, e foi uma emenda constitucional de minha autoria, antes, a lei do orçamento, na verdade, são 3 leis. O PPA, Plano Plurianual, sim, que vale para 4 anos, a LDO, que prepara o arcabouço, quer dizer, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é todos os anos, que é o orçamento especificamente, Lei de Orçamento Anual. No Estado do Rio de Janeiro, agora a gente tem 4 leis. Precede a isso tudo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, feito pela Secretaria de Planejamento, com discussões, audiências públicas, etc., pedindo planejamento do Estado para 8 anos, para que cada governador que chegue, ele pode implantar as políticas dele, chama-se políticas de governo. Sim. Mas o fundamental ele não pode abandonar, que são as políticas de Estado. Quando você falou das mudanças na tropa, olha, se toda hora se um entrar tem uma política de governo e cada um pratica a sua política de governo, a gente não tem política de Estado. Se não tem política de Estado, não tem nada. Verdade. O senhor tem razão. Só terminar, eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. O que o senhor acha da escala 6x1? Olha só. Eu acho uma exploração. Eu falei para você que eu comecei a trabalhar muito cedo. E em obra. Como é que eram as obras? 7 às 4, de 7 da manhã às 4 da tarde. 1 horazinha para o almoço, em geral, de 11 a meio-dia. 8 horas por dia. Não quer dizer que a obra parava 4, podia ser às 5 às 6, mas tinha 1 hora extrazinha. Mas 7 às 4 com 1 hora. 7 às 11, dá 4 horas, 11 a meio-dia almoçou, bate o pino. Sim, é verdade. E de meio-dia às 4 da tarde. E sábado, de 7 às 11. Então, na verdade, você estava no 6, no 5,5 por 1,5. Porque aí muitas empresas, para manter o 6 por 1, para você ter 4 horas só de trabalho no sábado, em vez de você fazer 8 nos outros 5 dias, fazia 9 horas. É incrível, né? Bom, pega o peão, que vem trabalhar, imaginemos, no centro, ou na Zona Sul. Sai lá de Santa Cruz. Sai de Santa Cruz ou sai da Baixada. Se tem que pegar às 7, tem que sair de casa às 5. Certo. Se o trem estiver funcionando. Sim, verdade. Se sair da obra às 5, vai chegar em casa às 8. Que vida tem? Não tem, verdade. Difícil. Então, tem que haver uma rotatividade maior, né? Então, tem que amenizar, no meu entendimento, isso. Porque cá entre nós também, né? O homem não nasceu para ser escravo, né? Só trabalham. E muito menos os menos favorecidos, que têm que trabalhar muito mais. A característica do Rio, quando você defendeu o pequeno e médio empresário, fez muito bem, porque nós somos, com esse sistema tributário, nós somos muito mais polo de serviço do que industrial. Isso. Nós estamos num shopping.
pegar o número de lojas e de pessoas que trabalham aqui, é uma enormidade. Eu não sei te dizer quantas são, porque eu não sei nem dimensionar o tamanho desse shopping. Mas seguramente isso aqui está gerando, sei lá, 2, 3 mil empregos. Verdade mesmo, tá certo. Tu pega uma indústria toda automatizada, tem 100 operários. É mesmo. O serviço gera emprego adoidado. Tu vai no restaurante, tem o cozinheiro, o ajudante cozinheiro, copeiro. Tu tem o copeiro, você tem 3 garçons. Muitas vezes você tem uma pessoa na porta para te atender, para ver se tem mesa. Gerente. É. Então você veja aquela cadeia produtiva de serviço é um gerador de emprego imenso. Você veja, muitas vezes, às vezes a gente imagina uma política pública como ideal e ela tem 2 lados. Empregada doméstica ou empregado doméstico. Todos nós lutamos para que tivesse carteira assinada. Sim. INSS, tudo bonitinho, justo, humano e correto. Qual foi a reação da maioria das famílias? Onerou muito? Contrata 2 vezes por semana sem carteira assinada, sem INSS, sem nada. Verdade. Passou a ser prestador de serviço. É isso mesmo que está acontecendo. Então, as coisas não, às vezes não são muito como a gente sonha. E a política é um pouco isso. Muitas vezes você pensa alguma coisa, mas você esqueceu de combinar com o outro lado. Os russos, né? Não combinou, como dizia o nosso Garrincha, que você não assistiu jogar, né? Pô, vamos fazer, os técnicos chegar, vamos fazer isso. Já combinou com o outro lado? É verdade. Pô, mas, obrigado, hein? Obrigado pela conversa aí. Pô, se fevereiro, março... Tô falando porque tem recesso e tudo. Pô, se eu quiser voltar pra gente... Tá bom. Pô, bater mais um papo, porque muita coisa para falar e até lá vai ter outros assuntos para falar. Eu te aconselho, e, pô, se você quiser, a gente ter uma conversa depois do carnaval. O senhor manda. Sabe por quê? A política vai fervilhar quando retornar ao parlamento em fevereiro. Verdade. Assim, logo depois do carnaval a gente fala. Tem julgamentos importantíssimos nesse período, decisões a tomar. Não, o Rio de Janeiro então vai pegar esquentar, fogo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, gente. E agradecer ao nosso companheiro ali que... Tito, né? Tito é o cara. É o campeão que nos botou no ar. Exato. Gente, obrigado aí mais uma vez, tá? Deputado, obrigado. Valeu, fica com Deus aí. Agradeço. Boa viagem pro senhor, tá? Obrigado. Boa noite.